Olá, queridos e amados amigos que me assistem nesse momento. Estamos aqui com a linda mensagem da Palavra de Deus para cada um de vocês. Acredito que em nome de Jesus, nesse momento, Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Antes de abrirmos a palavra de Deus, convido a você que está do outro lado me assistindo, para que venha curvar a sua fronte, para que nós possamos falar com Deus. Querido Deus e grandioso Pai, estamos com a tua palavra aberta aqui em nossas mãos e viemos lhe pedir que a unção do teu Espírito Santo venha tocar a nossa vida, para que tudo que venha ser lido e que as pessoas que estão assistindo sentem a tua presença no coração e venham entender que somente o Senhor é Deus. Lhe pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o Deus de todos nós. E vamos procurar na palavra de Deus em João 3, versículo 16. E aqui diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versos muito importante da palavra de Deus. Ele afirma que Jesus um dia morreu por cada um de nós. E quando nós lemos esse versículo, às vezes vem algumas interrogações em nossa vida. O que é preciso fazer para que nós venhamos a ter a vida eterna? Essa é uma grande pergunta feita por muitas e muitas pessoas. Não é somente por você que está aí assistindo, mas quando ouvimos essa pergunta, achamos que é muito fácil crer e receber a vida eterna. Mas apesar de crer, existem outras coisas que nós precisamos fazer, mas elas não nos garantem a salvação. Você deve ser uma pessoa boa, adorável, amável, querida por todos, mas se você fazer tudo isso e não crer, não será salvo. Mas se você crer, todas essas coisas fazem parte de sua vida e elas vão transformando você. E sua vida vai ser semelhante ao caráter do grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Alguns dias atrás, eu conversando com uma pessoa, ela me falou o seguinte: você é daqueles que falam que um dia Jesus vai voltar? E é interessante quando uma pessoa nos faz uma pergunta, porque nós queremos dar uma resposta certa para aquela pessoa. E eu falei o seguinte: sempre tenho falado isso para as pessoas, mas aquela mesma pessoa que me fez a pergunta fez outra pergunta. E você tem certeza se vai estar preparado naquele dia? E eu respondi assim: se eu vou estar preparado, eu não sei. Somente Deus sabe. Mas tem uma coisa: ou eu esteja preparado ou não, Jesus um dia vai voltar e levar apenas aqueles que se preocupam de estar em uma grande comunhão com nosso Deus. E diante desse versículo que eu li, eu aprendi assim algo muito interessante para a minha vida. Que quando eu creio em Deus de todo o coração, Ele se torna o Senhor da minha vida.
E é Ele quem dita todas as normas de minha vida. E é Ele quem faz o melhor para mim e para aqueles a qual eu entrego nas mãos dele. A ilustração que eu gostaria de usar nesse momento é a respeito de uma mulher do Velho Testamento. E a Bíblia vai provar, independentemente para cada um de nós, que apesar da situação que a pessoa é, ou ela está sendo no momento, se ela crê em Deus de todo o coração, ela também será salva. O texto se encontra em Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Josué 2, verso 1. E aqui diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e o esconder entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou a porta. Antes que os espios se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saireis do Egito, e também os que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Amém, pela palavra de Deus. Interessante que nós ouvimos falar a respeito de uma mulher chamada Raabe. Se nós olharmos a Raabe do ponto de vista de Deus, muitas mulheres poderiam ser chamadas Raabe, mas nós olhamos a Raabe do ponto de vista das pessoas. E quando nós olhamos no ponto de vista das pessoas, às vezes nós chamamos de meretriz, assim como a Bíblia nos mostrou. Mas Raabe, ela não era uma meretriz, e sim uma candidata ao reino de Deus. Talvez se encontra alguma pessoa assistindo esse sermão, e às vezes se encontra na situação de Raabe, talvez nem no assunto a qual ela praticava, mas outras coisas diferentes, mas que não agrada a Deus. E às vezes as pessoas têm comentado que ela não tem nenhum valor, ou ele não tem nenhum valor, mas eu gostaria de falar para você neste momento que você, mesmo tendo valor para as pessoas ou não, você está continuando sendo uma candidata ou um candidato ao reino de Deus. A Bíblia fala, aonde nós lemos, que Raabe recebeu em sua casa 2 espias, que Josué enviou ali para a cidade de Jericó, pois o mal naquela cidade estava muito grande. As pessoas viviam brincando com a verdade, os erros a cada dia o ampliava. Mas mesmo no meio do erro, mesmo no meio do pecado, Deus tem os seus filhos especiais. E que um dia, ou mais cedo ou mais tarde,
ele vai resgatar cada um daqueles que o amam. O interessante, queridos, que me assiste, aqueles 2 espias que Josué enviou, eles foram naquela cidade e entraram logo na casa de Raabe. Imagina um ambiente daquele, onde 2 jovens cristãos entraram. Eles poderiam ter entrado em outros lares, mas foi logo diretamente ali onde Raabe morava. E aqueles 2 jovens, ao entrar lá, foi muito interessante, porque eles estando naquele lugar, eles sabiam que seriam protegidos e pela graça de Deus salvaria Raabe e toda a sua família. Quando eles chegaram lá, logo foram enviados alguns guardas para verificar onde eles estavam. E eles chegaram logo na casa de Raabe e procuraram por aqueles 2 espias. E Raabe falou o seguinte: eles vieram aqui, só que já foram embora. Interessante que aí ocorreu uma mentira naquele momento. E eles voltaram, mas antes daqueles 2 jovens dormirem, Raabe falou para eles: eu tenho algo interessante para falar para vocês. E quando uma pessoa chega para você e fala: eu tenho um assunto para lhe falar, nós ficamos preocupados de saber o que é. Eu costumo falar o seguinte: quando uma pessoa me fala, eu tenho algo para lhe falar, eu pergunto assim: é coisa boa? Porque se for coisa boa, a gente anima e quer ouvir logo, mas se for coisa ruim, a gente já fica pensando além daquilo que vai ser. Mas ali, Raabe olha nos olhos daqueles 2 jovens e falou algumas frases muito interessantes. Ela falou assim: eu sei que o Deus do céu é o Deus de vocês. E eu sei também de um Deus aqui na terra, é o Deus de vocês. E eu sei que o Deus de vocês entregou essa cidade nas mãos de vocês. E eu sei também que o Deus de vocês tem feito milagres, aonde vocês têm passados. Eu não sei neste momento qual a cidade que você mora, a casa que você mora, mas eu tenho aqui uma frase para lhe falar, que aí onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, Deus colocou esse local em tuas mãos para você pregar a palavra para cada um desse povo. Interessante que Raabe continuou conversando com eles e falou assim: quando vocês virem aqui para destruir a cidade, eu quero que vocês salvem minha vida e também a minha família. O que chama muita atenção que Raabe morava juntamente com a sua família. Mas depois que ela começou a praticar aquelas coisas que não agradavam a Deus, como a Bíblia falou, a família se separou dela. E ela estava morando naqueles ambientes errados. Porque é isso mesmo que acontece quando alguma pessoa de nossa família vive fazendo vergonha à família, tem alguns que o abandonam. E ali ela estava separada do pai, da mãe, de toda a família. Mas quando ela falou para eles, quando vim destruir a cidade, salvar ela e a família dela, eles falaram o seguinte: se você cumprir com 3 requisitos, nós vamos cumprir também com os seus. E eles falaram o seguinte: Raabe, você deve colocar aqui no muro de sua casa um cordão escarlata. E continuou dizendo: você também, Raabe, não pode contar para ninguém sobre a nossa missão aqui. E você tem que reunir aqui na sua casa toda a família de seu pai. Queridos, colocar o cordão foi muito fácil, ela conseguiu.
não contar para ninguém, apesar do tempo de hoje as pessoas não guardam o segredo, mas mesmo assim ela conseguiu. Mas o terceiro foi muito difícil. Ela falou o seguinte: pai, a partir de hoje é para o senhor vir morar aqui em casa. É meio difícil a gente fazer isso. Mas o que me chama muita atenção é que quando o pai de Raabe, ele passava nas ruas daquela cidade, ele se sentia envergonhado, principalmente quando vinha grupo de pessoas reunidos. Às vezes ele pensava que era falando a respeito dele e da filha dele. Mas ali, queridos, Raabe conseguiu toda a sua família a se reunir em sua casa. Colocou ali o cordão escarlata como de sinal e também não contou para ninguém. Eu acredito, na minha teoria, no meu pensamento, no meu raciocínio, que aquela casa, naquele tempo, se transformou em um santuário, onde Raabe e toda a sua família se reunia para junto louvar e exaltar o nome de Deus. Amém? Interessante aqui que quando Josué chegou, ele deu algumas voltas ali dentro daquela cidade. E aquela cidade foi destruída. E ele enviou aqueles 2 jovens para tirar de lá Raabe e toda a sua família. Queridos e amados, eu não sei em que cidade da vida você encontra. Eu não sei em que você está apegado neste mundo. Talvez nos comentários que destrói as famílias. Talvez nas preocupações da vida. Talvez nas críticas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento. Que tem coisas que acontecem conosco. Ou tem coisas também que nós falamos que nos incentiva a cavar as nossas próprias sepulturas. E quando eu falo uma frase dessa, às vezes a pessoa interroga: cavar sepultura como? Quando nós o erramos, quando nós continuamos no erro, significa que nós estamos caminhando para a nossa própria sepultura. Devemos nos apegar mais a Deus. Raabe, aos olhos do povo naquele tempo, ela não poderia ser mais uma mulher sincera. Ela não poderia mais ter a família, ter o esposo. Mas aos olhos de Deus, ela já era uma mulher abençoada. Já era uma mulher sincera. Já era uma mulher que poderia ser uma grande mãe em Israel. Eu não sei a situação de nenhum de vocês que assiste. Mas eu tenho algo do fundo do meu coração para falar para vocês. Que o mesmo Deus que foi naquela cidade, mas que resgatou Raabe e toda a sua família, e fez o pai todo se reunir novamente como era, em amor com a filha, é o mesmo que pode também neste momento mudar a situação a qual você está enfrentando. E às vezes nós o interrogamos e olhamos para as pessoas e falamos que tal pessoa praticou tal erro e não tem mais jeito. Talvez você já foi muito longe e as pessoas olham para você e não vê você mais como um candidato ao reino dos céus. Mas Jesus continua vendo. Ele continua garantindo que você é um candidato maravilhoso ao reino de Deus. E você é capaz de receber a salvação, porque um dia Jesus morreu no meu e no seu lugar. Queridos, sabe por que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos que não tem mais jeito para ela?
é porque nós olhamos o presente e o invisível, o presente e o visível na vida das pessoas. Mas Deus é totalmente diferente. Deus vê o futuro, aquilo que você pode se tornar lá na frente, e o invisível na vida das pessoas, aquilo que nós olhamos e falamos ou enxergamos, Deus faz ao contrário. O interessante é que aquela mulher foi salva. Sabe por quê? Porque ela cumpriu o requisito e aquela ordem que está escrito no primeiro verso bíblico que nós lemos de João 3,16. Ela creu que Jesus um dia morreu no lugar dela. Interessante, queridos e amados. Eu não sei como é que o povo hoje se apega tanto nas coisas da terra. Eu acredito que se eles parar para analisar a palavra de Deus e ver as histórias tão interessantes, tão emocionantes, inspiradas por Deus, eu acredito que eles vão aos braços do Pai com mais facilidade. Eles não vão esperar pela dor, mas eles vão de uma maneira suave, com alegria, e vão viver fazendo o melhor para Deus até a volta de Jesus. Raabe enfrentou muitos desafios, muitas críticas, principalmente quando ela aceitou, mas o seguinte, e o principal, foi que ela somente olhou para Deus. E quando nós olhamos para as coisas da terra, nós vamos viver as coisas da terra. E quando nós olhamos para o céu, nós vamos almejar as coisas dos céus. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. E que o Deus do céu continua dando paz, dando alegria, dando felicidade. E que um dia, que não demora muito, que cada um de nós possamos estar na eternidade com Cristo. Um lugar lindo, maravilhoso, que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu gostaria, já finalizando essa mensagem de esperança, deixar para você apenas 3 versículos bíblicos que se encontra aqui no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Que esse desejo de você assistir, ouvir a palavra de Deus, venha a cada dia estar crescendo em seu coração. Não olha para as dificuldades, não olha para os problemas, mas olha para Jesus, porque a sua vida vai ser iluminada, você fazendo o melhor para Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.